Boa tarde, meninas. Meu nome é Andreia e eu vou estar fazendo alguns vídeos compartilhando o que eu aprendi em biscuit. Hoje a gente vai gravar um vídeo com um passo a passo de flores em biscuit. Elas são bem simples, são bem fáceis de fazer, algo que alguma iniciante ou até mesmo alguém avançado pode fazer e precisar em qualquer um trabalho que você tenha que desenvolver. Desde uma caixa de madeira, a um pote de cozinha ou um bolo fake, qualquer coisa nesse estilo. O nosso material para esse trabalho não é nada de muito complicado. Vamos ao material que a gente vai utilizar. Você vai precisar de cortadores redondos ou em formato de pétalas de metal ou então de plástico, um rolo para abrir a massa, pode ser um cano de PVC ou então esse que a gente já compra pronto. E eu utilizo uma agulha. Essa agulha minha era uma agulha de tricô que eu quebrei a ponta dela e eu uso ela em vários trabalhos que eu faço. E as massas, pode ser da cor em que você desejar. Essas minhas são massas de 3 tons diferentes, mas todos 3 tons feitos de um só rosa. Eu apenas tingi com mais cores, com mais pigmento ou menos. Vamos lá, eu escolhi a cor desejada. Essa eu vou fazer de uma cor só. Você abre a massa de um lado, de outro, até ela chegar à espessura que eu desejar. O cortador é o que vai definir o tamanho da minha pétala e, em consequência, o tamanho da minha flor. Vamos fazer com esse cortador primeiro de pétala, em formato de pétala, e depois a gente vai fazer uma outra com um cortador redondo. E vocês vão ver a diferença e ver o que acham mais prático para trabalhar. A gente vai cortar a massa, algumas pétalas. Não muitas, eu não gosto de cortar todas ao mesmo tempo, porque elas acabam ressecando e acabam atrapalhando a gente. E às vezes corre o risco de você ter que abrir novamente a massa e ter que fazer tudo de novo. A primeira pétala, o início da nossa flor, é uma pétala ou uma bolinha de massa, conforme você desejar, que também dá certo. E você vai pegar e vai enrolar. Você vai enrolar ela, certo? E assim ela vai ser o miolo da nossa rosa. A segunda, você vai pegar uma outra pétala e dar uma apertadinha na ponta. Mesmo que ela fique assim um pouco rasgadinha na ponta, não tem problema, porque a hora que você for apertando, ele vai sumindo, e além dele sumindo, ele vai abrindo e vai dando formato de uma pétala, porque as pétalas das rosas, elas não são uniformes, elas não são todas iguais. E aí você vai pegar e vai unir ao seu miolo, puxando, sempre abrindo um pouquinho, ajeitando direitinho, que é para poder ficar o mais natural possível. Isso pode ser feito com uns beliscõezinhos, um puxãozinho ou um apertão. E assim com as outras pétalas. Eu gosto de fazer as primeiras de dentro sem apertar e sem afinar, porque assim eu acho que o aspecto fica mais real. Porque as primeiras pétalas de dentro da rosa, elas não são tão abertas e tão
coloridas, tão abertas como as outras. E essas mais de fora, que são mais rasgadinhas, miolinho é sempre mais fechadinho. A gente vai abrir assim, ó, cantinho a cantinho. Pode ser feito com uma agulha de crochê ou uma esteca de agulha que você tenha. Eu prefiro de metal porque gruda menos na massa e não deixa marcar tanto quanto a de plástico. E ela vai ficar aberta assim, olha. Já é uma pétala de uma flor. E aí você vai unir as outras que já estão juntas. Ah, mas tá ficando grosso, tá ficando diferente. Não, vai dando uma apertadinha. Isso é da delicadeza e do cuidado que a artesã tem, que você vai ter com o seu trabalho. E assim a gente vai abrir todas as outras pétalas e vamos encaixando na nossa flor. As pétalas não precisam estar inteiras, tá vendo? Essa daqui eu cortei só metade. Não tem problema, porque a parte que a gente vai usar é essa parte aqui de cima. Essa parte da lateral, ela não vai aparecer na nossa rosa, porque essa rosa nossa, ela não é um botão. Ela vai ficar colada em alguma coisa e ela não vai aparecer essa parte de baixo, essa parte aqui. A gente vai cortar e ela vai ficar só assim. E assim a gente vai colocando, apertando e abrindo mais. Essas últimas, até que eu consigo abrir só com a temperatura ambiente, mesmo sem ventilador ou sem ar-condicionado, ela já dá uma ressecada. Então ela vai perdendo a facilidade que você pode trabalhar com a pétala. Por isso eu não gosto de abrir todas ao mesmo tempo. Prefiro ir abrindo conforme eu achar que eu preciso. Mas todas abertinhas. Se ela der um rasgadinho ou se ela ficar transparentezinha a ponta, não tem problema. Porque é isso que vai dar a leveza e a realidade de uma rosa. Tá vendo? Essa nossa vai ficar desse tamanho. Eu poderia colocar mais pétalas ou então fazer com que ela ficasse mais, com que ela ficasse maior, mas eu não preciso. Então eu corto aqui na parte de baixo, pode ser cortado com uma agulha ou com a tesoura. E ela ficou assim. Essa foi a nossa flor feita com esse cortador, o cortador médio daquele jogo que vem 3 cortadores.